além de estudar o magnetismo, né, sou voluntário lá no NIPS, Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, aqui na cidade de Sapé, né? A gente tem um objetivo, como eu gosto de falar em todos os programas, é justamente com a atuação do NIPS aqui no município de Sapé, né? Então ele trabalha com várias terapias, inclusive o magnetismo. E a gente trabalha a respeito da ansiedade, depressão, aí principalmente a ideação suicida. Pessoas vivenciando fatores de risco para o suicídio, como separação conjugal, derrogadas financeiras, perda de entes queridos e outras perdas. Enfim, a prevenção ao suicídio, né? E também o trabalho junto aos familiares, que é a pós-venção. Justamente aqueles familiares que tiveram perda por conta do suicídio. Nós não temos nenhuma vinculação religiosa, né, político-partidária, atendemos a todos os níveis, né, de qualquer nível financeiro, desde que tenha voluntário disponível. Então, no meu caso, como eu gosto de falar, né, toda terça-feira eu atendo 4 a 5 pessoas, e online também a gente sempre está recebendo uma demanda, muita gente pedindo, né, para ser atendido pelo magnetismo à distância. Como a gente é mantido, né? Tem mantido por associados efetivos, que são mensalistas e eventuais. Né? A gente recebe também apoio de algumas instituições em termos de espaço para, por exemplo, algumas pessoas cedem o espaço para que a gente possa fazer nossas reuniões, nossas festividades, porque lá no espaço que a gente tem é mais dedicado justamente às terapêuticas, né? Às terapias. Então, recentemente a gente foi beneficiado com a doação de um terreno para a construção de nossa sede. E como eu sempre falo, a gente já está na fase de, vamos lá, tirar o mato do terreno, começar a cavar a fundação, começar a jogar a pedra angular, né? Que vai dar início a toda a fundação lá da obra. E se Deus quiser, está levantando essa obra, né? Está construindo. Né? Vamos começar a campanha justamente para isso. E estamos aqui justamente desenvolvendo esse projeto junto com o meu amigo Vanzito, né? Que é da TV Chico Xavier, que é justamente magnetismo é preciso ter consciência. Vai ao YouTube toda quarta-feira. Nosso intuito é divulgar e ampliar, né, justamente o magnetismo. A gente também está com um grupo de estudo magnetismo toda quinta-feira, está muito bom. Inclusive o pessoal está acompanhando o programa. E aí muita coisa que é colocada aqui é aproveitado lá, né? Logo que a gente faz aqui o programa na quinta-feira, a gente já aproveita praticamente o mesmo estudo que foi realizado. Né? E aí está na história do magnetismo, alguns estão em alguns cursos online, outros já terminaram, o curso já estão atuando, né? E nós trocamos experiência, debatemos sobre várias problemáticas, principalmente os protocolos, né? No intuito de fazer a coisa com consciência. Né? Então, essa série de pequenos, digamos assim, artigos, pequenos encontros semanais, no máximo 20, 25 minutos, a gente tem uma inspiração através de um projeto do médium Robson Pinheiro, né, com seu livro Consciência e Mediunidade é Preciso Saber o que está fazendo, né? E aí ele faz justamente uma chamada, alguns programas de mais ou menos esse tempo, no YouTube. Eu adorei assim quando eu vi essa ideia. Eu fiquei pensando, por que não a gente se envolver? Então, é preciso a gente estudar, entender, aplicar o magnetismo, né? Justamente formando essa tríade, estudar, entender e aplicar. Não fazer de maneira apenas mecânica, sem ter consciência nenhuma. Então, vamos lá ao livro de hoje. É um livro que estou relendo, né, que é esse livro aqui do Edgar Armand. Vou mostrar aqui para vocês. Capa. A capa é bem sugestiva. Foi até citado já alguns comentários sobre essa imagem aqui, alguns programas anteriores. Né? Edgar Armand, Passes e Radiações, Métodos Espíritas de Cura, editora Aliança. E a gente vai dar uma pincelada, né? Principalmente na introdução do livro,
falar um pouquinho da divisão dele, né? O que o autor sugere, e claro que tem vários outros livros de Edgar Armand. Um dos mais famosos, se não me engano, é Exilados de Capela, né? E a gente vai tratar dele hoje, fazendo um paralelo com outros livros que a gente já leu. E semana que vem, espero, né? A gente vai Partituras Espirituais, Beneflei de Toledo. E a ideia é confrontar os dois livros, outros livros, né? Jacó também, enfim, vários autores. Então eu pedi a Vanzito para a gente soltar aí o slide para a gente começar a falar um pouquinho desse livro. Então vamos lá. Ele parte do seguinte princípio, né? Deixa eu olhar aqui no slide. Entretanto, também é certo que se os abnegados ou se esforçarem nesses conhecimentos, e se adentrarem na sua prática cientificamente, a eficácia do trabalho aumentará e muito facilitada ficará a tarefa dos benfeitores espirituais que, por meio deles, exemplificam o ser da humanidade, ensinamentos da bondade e cooperação preceituados no Evangelho do Cristo, que é a nossa lei. Ele começa a falar no início do livro justamente a necessidade de tratar a coisa de maneira científica. É o que ele vai tratar justamente no livro, né? Eu vou pedir para a Vanzito voltar aqui, acho que deve estar no slide 5. Se puder voltar, eu mesmo volto aqui. Vou dar só uma olhadinha aqui. Então foi o programa. Deixa eu só me organizar aqui. Pronto. Ao escrever, pois, esse livro, não temos por mira outra coisa que colocar ao alcance de todos ainda, dos menos rápidos aos esforços intelectuais, o pequeno rol de conhecimentos indispensáveis a uma prática judiciosa das radiações e do espaço, não só para que este se torne mais eficiente, como também para que se honre e prestigie cada vez mais o conhecimento doutrinário do Espiritismo, né? Que não deve ser aí negligenciado ou desconhecido, né? Então, ao escrever, ele está justificando justamente a escrita do livro, né? Que na concepção de Edgar Armand é preciso, qual é a tese dele? Uma padronização, né, do passe. É preciso um estudo mais acurado de maneira científica do passe, né? Então, ao escrever esse livro, né, ele não tem outra mira senão outra coisa, de colocar ao alcance de todos, ainda dos menos aptos a esforços intelectuais, o pequeno rol de conhecimentos indispensáveis a uma prática judiciosa das radiações e dos passos, né? Porque ele faz uma crítica justamente no livro de outros livros que, na realidade, usa de uma linguagem muito rebuscada, né? Para se adentrar justamente a ciência do magnetismo. Então, é isso que ele vai defender no livro. Ao mesmo tempo, né, ele está falando assim, honrou assim o Espiritismo à memória de todos aqueles que, no campo científico, rochando com dificuldade de todas as sortes, tornou-se fiadores e pioneiros de sua aplicação, ou seja, do magnetismo. Aí ele vai citar Paracelso, Van Helmont, que a gente já citou aqui em outros programas, na Idade Média, na Era Moderna, Mesmer, né? Dupotet, Pesseguir, Bouer, Gautier, o Gautier, né? Deve ser esse nome, La Fontaine, Deleuze e outros eminentes e devotados investigadores, né? Só um minutinho aqui para eu conferir meu slide. Isso mesmo. Deixa eu acompanhar com o meu slide aqui também, vai estar na sequência correta. Que às vezes o programa aqui dá uma bagunçada, mas tudo bem. Então, o que é que ele vai buscar, né? Aquele roteiro que a gente já está traçando em todos os programas, que é entender justamente o fio da meada do magnetismo, né? Então, ele vai procurar no campo histórico, como a gente já fez nesses programas, buscar de onde surgiu o magnetismo, né? Não se ignora que tanto o espaço como as radiações, isso mesmo,
São conhecidos desde a antiguidade, tendo sido corrente a prática, se bem que sempre rigorosamente privativa de iniciados sacerdotes de várias religiões em santuários fechados. Então, nós vamos buscar lá no tempo histórico, justamente de onde surgiu, né, o magnetismo. Então, vai dizer que não é uma prática de agora, né, mas que é uma prática já de muito tempo, né, conhecido desde a antiguidade, é o que a gente vem falando. Mas, mesmo entre os espíritos, o conhecimento dos passos é deficiente e muito empírico a sua aplicação. Há muito arbitrário, há muito arbítrio pessoal e cada um age como entende, muitas vezes provocando resultados contrários aos desejados ou necessários. E assim, como é natural, prejudicando a saúde dos doentes. Deixa eu dar um testemunho aqui, no caso que ele está levantando, é a questão do conhecimento, né, que a gente deve ter. Então, a gente não pode ter aí um conhecimento apenas, né, empírico da coisa, ou seja, apenas passado de por ouvir falar, digamos assim. Se bem que a empiria está muito mais do que eu estou dizendo, né? Não pode agir de maneira arbitrária, é preciso, né, que a gente tenha um conhecimento, que a gente saiba o que está fazendo. Em certo momento, quando eu comecei a estudar o magnetismo, eu comecei a aplicar, e um dos resultados foi justamente, aplicando aqui na minha esposa, que em determinado momento ela ficou sem a visão. Por quê? Porque na realidade eu estava agindo de maneira muito deficiente, né? Como diz aqui Edgar. Então, na mesma hora, eu me lembrei de uma das regras básicas do magnetismo, né? Que é os passos dispersivos. Aí eu comecei a aplicar os dispersivos e ela imediatamente voltou. Ou seja, a questão fluídica, né? Que aconteceu ali, coloquei demais o fluido, né? E aí eu estava iniciando, e é justamente isso que ele fala nesse livro, né? Que ele já pesquisava nas casas espíritas, essa é a premissa dele, justamente esse tipo de comportamento na época, né? E aí ele fala justamente isso, o conhecimento dos passos é deficiente, né? E muito empírico essa aplicação, né? Então, a gente, né, não pode agir apenas pela experiência. A gente precisa primeiro também fundamentar o passe aí, ou o magnetismo, nas suas teorias, né? É preciso estudar, como no livro dos médicos, Kardec diz muito bem, que é preciso a gente entender também a teoria. Se começa pela teoria para depois a gente ir para a prática. E aí o que, é que ele vai falar justamente isso, né? Muitas vezes provocando resultados contrários aos desejados ou necessários. É assim como é natural que aconteceu comigo, né? Prejudicando a saúde dos doentes. Certa vez também, ao atender uma senhora, que aconteceu comigo, apenas a imposição de mãos, né? Fazendo a imposição de mãos, só que ela não estava necessitando de apenas a imposição de mãos, né? E aí ela começou justamente a sentir uma certo mal-estar. E aí, né, fui lá, apliquei todas as técnicas dispersivas, né, para que ela pudesse justamente se limpar de todo aquele excesso de fluido que estava acontecendo ali. Então, seguindo aqui adiante, o que é que ele justifica no livro, né? E na realidade a gente precisa, além de estudar, ele faz um resumo, né, digamos assim, do que é preciso a gente entender enquanto magnetizador. A não ser que se trate de investigadores, ou seja, uma busca mais avançada. Quanto aos espíritas, bastará que assimilem os elementos básicos do conhecimento, para não agir às cegas ou inconscientemente. Olha só que coisa interessante. Aos espíritas, né? Quanto aos espíritos, bastará que assimilem os elementos básicos do conhecimento. Então, é preciso, como diz um amigo meu, a gente fazer o que é básico, né? Para não agir às cegas ou inconscientemente, e os utilize de início com elevado propósito de se tornar úteis ao próximo, porque esta prática já alcança de todos, mesmo não havendo mediunidade curadora. Todos possuem magnetismo animal curativo e sua fonte universal na criação divina sempre está
vou conferir meu slide aqui, acessível, né? Então, é essa a premissa básica do livro, fazer uma, digamos assim, um rol de conhecimentos acessível a todo mundo. É um livro que a gente lê, não tem, assim, não é difícil de ler, porém é claro que é preciso fazer um curso para entender as técnicas que são aplicadas, mas que ele parte desse princípio. E casou muito bem com o que a gente está tentando propor aqui, que é justamente o que a gente tomar consciência, né? Ou seja, não agirem às cegas ou inconscientemente. Mais adiante, ele vai dizer o seguinte: cada homem, cada ser vivo é um centro atrativo dessa força, uma usina capaz de proceder à sua captação, armazenamento e distribuição aos doentes, bastando para isso o desejo sincero e humilde de exercer esse dignificante sacerdócio da caridade evangélica. Eu gostei dessa citação porque casa muito bem com o que Deleuze fala, né? Que praticamente o magnetismo seria um sacerdócio, né? Então, para se agir de maneira que a gente possa entender o magnetismo como muito alinhado aí ao princípio evangélico, né? Seguindo os ensinamentos daquele que por todos se sacrificou para salvá-los. Então, aqui eu coloquei um resumo da primeira parte do livro, né? Santuário do Espírito Encarnado. Ele vai falar do corpo, ele vai falar dos centros de força, faz um estudo bem acurado lá sobre o centro de força, também sobre a coluna vertebral, as ramificações sobre os órgãos, como na verdade o fluido ele atua, né, através quando colocado na coluna vertebral, se ramificando para os órgãos, as regras básicas de conservação e pureza do corpo físico. Ele vai condenar em muito a questão dos vícios, né, que o magnetizador deve evitar de todas as maneiras para que exerça seu papel. A energia cósmica, né, energia cósmica universal, que vai dizer que vai receber vários nomes, a tonalidade vibratória do corpo, medicamentos e processos de cura, moléstias curáveis e não curáveis, estudo dos fluidos, né, e classificação dos pastos, é o que a gente vai entrar agora. Então, essa é a primeira parte do livro, que eu achei necessário colocar aqui, para a gente ter uma ideia de como ele vai. Na primeira parte, ele vai justamente discorrer sobre o corpo, né? Sobre as questões que a gente precisa cuidar do corpo, a questão do vício, como o nosso fluido tem que estar muito puro para que a gente, o máximo, né, que a gente conseguir, para poder ser aplicado. Então, ele entra nos passes magnéticos, que ele chama de passes materiais, né? São os aplicados pelos operadores encarnados, que aí se dedicam, mesmo não sendo médios. Consiste na transmissão pelas mãos ou pelo sopro, pelo fluido animal do corpo físico do operador para o doente, sendo a maior parte das moléstias, desequilíbrios do ritmo normal das correntes vitais do organismo. Os passos materiais, que é o passo magnético que ele chama, tendem a normalizar esse ritmo ao despertar as energias dormentes, recolocando-as em circulação. Muitas vezes a gente está magnetizando, a gente sente que ali no tato magnético, quando a gente faz, né? A gente faz eu chamo de scanner, a gente faz o tato magnético, o que é que acontece? Você vê que esse ritmo, né? Ele chama aqui de desequilíbrio normal das correntes vitais do organismo, ele está com alguma obstrução, né? Ou está faltando fluido, né? Então, às vezes, no tato magnético você procura, né? Nos cursos explica bem direitinho, você procura onde está o fluido, muitas vezes ele está congestionado ali. Até que você faz, você vai descongestionar, você vai limpar, né? Essa é a primeira das grandes processos que a gente faz. Limpando não só os chakras, né, mas justamente o que ele fala aqui, né? É o desequilíbrio normal das correntes vitais do organismo. A gente sabe que os chakras, eles são importantes, mas tem os nadis, né? Que são justamente essas correntes energéticas que precisam ser limpas e para que o fluido, né, possa correr da melhor maneira.
Então, ainda falando sobre os passos materiais, que eles chamam, né, o passo magnético dessa maneira, pode ser aplicado por qualquer pessoa e até mesmo por materialista, desde que possui os conhecimentos necessários e capacidade de doar fluido. Há um destaque aqui interessante, os conhecimentos necessários. Então, a técnica que eles vêm batendo é a técnica que a gente está defendendo aqui. Não é apenas a empiria, não é apenas por ouvir falar, não é apenas a experiência, não é apenas algo inconsciente, não é apenas algo, né, fazer por fazer, não. Desde que possui os conhecimentos necessários e a capacidade de doar os fluidos. Obedeça a uma técnica determinada e feitos empiricamente por essa pessoa ignorante e feitos empiricamente por pessoas ignorantes, tornam-se prejudiciais, produzindo perturbações de várias naturezas. É o que ele vai tentar padronizar, né? Ele vê aí mais ou menos nas casas, todo mundo está fazendo de qualquer maneira, essa é a tese dele, é por isso que ele escreve, né? Não pode ser feito empiricamente, né? Então isso pode prejudicar. Então ele vai descrever cada técnica no livro, que aqui ficaria muito longo para escrever e estudar, né? Mas que ele vai dizer para que serve cada técnica, né? Para que serve o sopro quente, o sopro frio, para que serve os movimentos circulares, para que serve os longitudinais, né? Como essas correntes funcionam, como os longitudinais podem ajudar, né? E ele vai descrever isso no livro como forma de evitar justamente esse tipo de prática. Ainda sobre os passos magnéticos, ele vai dizer o seguinte, né? Assim como sucede com toda terapêutica natural, os resultados do tratamento quase nunca são imediatos. Lembrando que a gente não é médico de cura, é uma coisa rara o médico de cura. Então, a gente segue protocolos que são repetidos e repetidos, e muitas vezes só aparece, né, o resultado após prolongadas aplicações e perseverante esforço, antecedidos por crises mais ou menos intensas e quase sempre de aspectos imprevisíveis, né? Então é preciso a gente ter essa consciência que a gente não é médio de cura. A gente é o que Deleuze chama de magnetizador ordinário, né? Os resultados do tratamento eles vêm muitas vezes pelo prolongamento, pela disciplina do tratamento, né? E muitas vezes já foi um caso que aconteceu comigo com uma probleminha na pele de uma das assistidas, que acabou aí se intensificando o problema de pele. Mas depois eu estudando, tendo consciência, né, do que eu estava fazendo, e muitas vezes pode ser aumentada, né, essas crises. Crises mais ou menos intensas e quase sempre, né, de aspectos imprevisíveis. Seguindo aqui, os passos magnéticos, os espíritos normalmente utilizam pouco as ajudas materiais. Materiais que ele faz é os magnéticos, porque ele vai dividir os passos em categoria, né? O passe espiritual e o passe magnético, que concerne mais aos magnetizadores profissionais e aplicam mais amplamente os passes espirituais, ou seja, os espíritas usam os passes mais espirituais, né, com o auxílio dos espíritos, segundo ele, escrevendo aqui na época, e que, por falta de conhecimentos adequados, não leva em conta as diferenças que existem entre as duas modalidades citadas, né? E aí, essa é a premissa dele. Ele vai dizer justamente que é preciso saber diferenciar, saber o que é cada um, como fazer, qual a diferença do fluido meu, de magnetizador ordinário, do fluido de um espírito que está ali magnetizando, de um médico de cura. Pode-se argumentar que a divisão proposta não é correta, né? Porque em qualquer dos casos passa a ser magnético, existindo somente uma diferença de qualidade do fluido transmitido. Isso em parte é verdade, e é justamente a existência dessa diferença que nos permite, para a melhor apresentação do assunto, fazer a divisão referida, né? Então ele vai fazer uma divisão sim dos passos no livro, né? E, e ele vai justamente tentar organizar o passo coletivo, enfim, o autopasse. Ele vai falar justamente do passe espiritual, né, que é muito usado mais por aqueles que na época ele pesquisou, né, ele vai dizer que desconhecem ainda um pouco do passe magnético, né.
Sabemos que, realmente, no fundo, só se trata do mesmo fluido cósmico fundamental que, como já vimos, recebeu muitos nomes, né? Tanto o espírito encarnado, como no primeiro caso, que é o primeiro passo que ele fala no livro, como o desencarnado, no segundo, ambos doam frutos que são próprios, mas não sabemos distinguir diferentes graus de suas manifestações. Isso também justifica a divisão que propusemos lá atrás, né? Então, é essa as divisões que ele vai fazer de passe. Todavia, nota-se que nos passos espirituais, o espírito transmite uma combinação de fluidos, inclusive emanações de sua própria aura e o poderoso influxo de sua mente, elementos estes que, quando o espírito é de elevada categoria, possui grande poder curativo, muito diferente e muito melhor do que possui. Deixa eu só conferir aqui o meu slide, rapidinho. O magnetizador encarnado, né? Então, ela vai fazer justamente essa divisão. E aí, há multiplicidade de maneiras de fazê-lo, sendo alguns eficientes, né? Está falando aqui dos passos, outras contraproducentes, outras espetaculares ou mesmo ridículas, outras muitas vezes ofensivas a certos pundonores, sobretudo femininos, tudo como resultado do despreparo individual da ignorância e do misticismo. Olha o que ele vai dizer aqui, né? Exagerado daqueles que o aplicam. Os passos padronizados corrigem e evitam tudo isso. É o que Edgar Armon vai dizer. Então, há multiplicidade de maneiras de fazê-lo. Aí ele vai dizer, sendo alguns ineficientes, né? Outros, né, espetaculares e mesmo ridículos. Então, essa é justamente o que ele tenta evitar. Então, padronizando, criando um protocolo, explicando o que é cada um, ele vai justamente evitar todas essas coisas que são praticamente, podemos dizer assim, né, irresponsáveis, no caso daquele que está aplicando, né, de um total despreparo, né, e aí é o que ele tenta evitar. Passos livres, aplicados sem método, com cada passo agindo a seu modo, impossibilitando assim o aperfeiçoamento dos trabalhos e que é o pior, favorecendo a indisciplina e o aparecimento de outros vícios e defeitos mais graves, a influenciar negativamente, deixa eu só conferir meu slide, a influenciar negativamente na transmissão do passe curador. Então, é o que ele vai falar, né? Aplicação sem método. Então, o que seria um método? Um passo a passo, né? Que seria uma metodologia. A palavra método, a gente pode traduzir assim, bem raso, um caminho, né? Não tem uma sistematização. Por onde eu começo? A gente sabe que a gente precisa começar a limpar primeiro, né? A dispersar aquele fluido, por isso que existem aí todos os protocolos, para depois, né, a gente ir lá e começar a energizar, digamos assim, aqueles pontos que mais necessita com todo cuidado, né? Principalmente ele cita que é o passo circular, que não vai causar o quê? No assistido, né? Essa carga excessiva fluídica que aconteceu com minha esposa, aplicado sem método. Então é preciso o quê? Você criar um protocolo. Como é que eu começo? E como é que eu termino? Como é que eu faço o fluxo do fluido agir sobre o corpo da pessoa? Né? Qual são as aplicações mais adequadas para cada tipo de problemática? Né? Para isso existem os protocolos, para isso existem os níveis de cada curso. É o que ele vai falar, né? Então, o passo magnético, a base fundamental dessa aplicação é a formação da corrente de fluidos, que partem do operador, no meu caso, vinculados pelas suas mãos ou pela boca, no caso do sopro, né, transmite ao corpo do doente. Então, ele vai falar de várias técnicas. Então, ele fala formação da corrente de fluidos, mas aí ele vai discorrer quais são essas técnicas que, né,
E aí, quase encerrando, os passos longitudinais, movimentos fluidos, eu vou mostrar aqui na foto, os transversais, os dispensa, e os circulares, as imposições de mãos, os concentram, né? Ou mesmo sucedendo com sopro quente, né? E aí ele já vai começar a colocar algumas regras, e claro que dentro do livro ele vai mostrar cada padrão para a época, né? Aí, acredito que muito que está dito aqui no livro, por conta do ano em que foi escrito, alguns protocolos já não são usados, né? Foram aí já melhorados. Então, o longitudinal, né, que movimento fluido, né? Já é preciso ver isso na prática, não adianta só olhar aqui. Os transversais, né? Os circulares, a imposição de mão, né? E a gente vai ficando por aqui, né? Por conta do nosso tempo e a proposta do programa. Semana que vem, espero ter sido claro hoje, né? Uma pequena amostra aqui do que é o livro de Edgar Moon e da proposta dele, que é justamente combater o quê? A falta de sistematização, o trabalho apenas empírico da coisa, o passe livre feito de qualquer maneira, a falta de estudo, a falta de perceber, de apurar o conhecimento. Então, é essa a proposta dele. Gostei demais desse livro, né? Muita coisa, é claro, não é praticado aqui, deve ser em outras regiões do Brasil, mas que vale a pena a gente consultar, comparar, né? Então, ele ainda vai falar do passo à distância, ele ainda vai falar do alto passe, ele ainda vai falar do passe de limpeza, correntes magnéticas e por aí vai. Então, semana que vem, a gente vai para esse livro aqui. Eu vou tentar dar uma pincelada também, por conta do tempo. Passes e curas espirituais, Benefeito Toledo. Muito bom. A gente vai então ver qual é a tese principal do livro. Micael, a gente já falou, que é justamente magnetismo espiritual, né? E Edgar Moon seria essa sistematização aí do passo magnético, e vamos ver o que é que o Benefeito vai trazer para a gente, né? E qual a semelhança, né? Seria já um outro programa, entre um livro e outro, e também a gente fazer uma comparação com o livro de Jacó, com o livro de Pedro, o que é que eles têm de consonante, o que é que eles têm de dissonante, quais são as ideias que convergem para a coisa, quais são as sistematizações que se casam, né? Enfim, é muito bom. Então, fiquem todos na paz de Jesus, agradecendo imensamente aqui a Vanzito pela paciência, né? Por cooperar com a gente na divulgação dessa ciência. Agradecendo também imensamente ao pessoal do NIPS, que tem acompanhado, ao grupo de estudo do magnetismo, né? Agradecer ao convite também, que aconteceu no Dia das Mães, que a gente foi lá na Além, em São José da Mata, né? Convidado, para que a gente pudesse participar lá da festividade. Fico muito, imensamente feliz, né? E que a gente possa estar contribuindo não só com eles, mas também com outras várias, né, instituições que representam o magnetismo dentro da nossa humilde possibilidade, né? A gente foi lá apenas fazer a receptividade e foi uma palestra de magnetismo. Então, até quarta-feira que vem, a gente se encontra aqui no nosso magnetismo. É preciso ter consciência. Até mais.